Olha. Eu disse o som. Desliga o som. Olá, muito boa noite, como estão? No microfone, carrega no microfone. Olá, boa noite, como estão? Estão toda a gente bem? Estão felizes? Estão contentes? Estão maravilhosos? Fantásticos? Como estão? Como é que se encontram? Quem é que está por aí? Está aí alguém? Ou não está aí ninguém? Olha, a Rosa está-me a coisa. Quem é que está por aí? Estão aí todos? Ou não estão? Digam lá. Agora estão-me a ouvir ou não? Não está aí ninguém? Digam lá. Olá, Mónica, boa noite. Daniel Trepado. Estava a ver que não estava cá ninguém hoje. Está tudo bem? Tudo cheio de paz e de amor. Tudo carinhosamente cheio de paz e de amor. Como estão? Não sabeis como estáis? Não estáis bem? O que se passa com vocês? Contem cá. Olá, boa noite. Graziela Calado, Hilda Alves, Olinda Lopes Oliveira. Está tudo bem por aí, Olinda? Ou não? Então estou bem? Está tudo bem? Espero que sim. Caraca. Qual é o número da jornada da oração? Vocês sabem? Não estejas, Olinda. Olha que eu consigo ver tudo menos o que está. Já está aqui. Não estejas preocupada, Olinda, está bem? Não vale a pena estares preocupada porque não tens. Olá, José Luís. Então já chegaste, Zé Luís. Vai haver chuva. Por cá. Hã? Diolinda, Teresa Neto. Cláudia Marina, vai tudo bem por aí? Olá, Maria Edita. Lourdes Tavares.
Estão todos bem? Isso foi-se embora. Não sei para onde foi, mas foi embora. Esperem só um bocadinho. Está bem? Pois está aqui qualquer coisa que não me está a correr bem. O que é que vocês acham que será, meninos? Ai, minha vida. Talvez seja aqui isto. Já está. Fátima vejo que continua a não estar bem, não sei como é que devemos fazer para ajudá-la, ela tem que nos dizer. Então, estão todos bem. Boa noite a todos. Estava aqui a fazer umas coisas que não tinha feito, peço desculpa. E não vos estava a dar, mas estava a dizer ao Olinda para estar descansar, estava a dizer à Maridite boa noite, à Maria Coutinho, à Ana Cristina Lopes, à Helena Martins, à Lourdes Tavares, à Cláudia Figo, ao Daniel Trepado, à Mónica Gomes, à Silvia Ferreira, ao João Bernardes. Como está, João Bernardes? Tudo bem? Ao Fernando. Também muito amor e gratidão para ti, Fernando. Vais indo na medida do possível, Zé Luís. Isso é que é mau, mas porquê? Então, tem coisa. Tiraste um tempinho para estar aqui. Assim é que é bom, João Bernardo. Espero que vá tudo bem com a tua família, contigo, com todos. Uma grande luz para vocês, para a Isabel Ventura, para a Maria de Souza, também para a Lourdes Tavares. Fátima beijou que está mal, estão todos mal, ninguém está bem. E hoje as pessoas não querem estar bem. Não sei o que é que isto acontece. Então, vamos lá, todos com uma grande fé, uma grande esperança,
uma grande caridade, fazer alguma coisa por alguém. Hoje a jornada de oração parece... Olá, Detinha, estás boa, filha? Já estás curada ou não? Espero que sim. Pode ser que sim. Sim, já estou bem. Já estás bem? Uns bem e outros mal, não é? Mas vamos todos ficar bem. Vá. Vamos lá ter fé, esperança e alguma caridade no nosso interior. Já sabemos que a Fátima continua desolada. Boa noite, Mário Henriques. Então, vamos lá todos ver se conseguimos nos compenetrar, estarmos bem, sermos realmente, verdadeiramente genuínos para que tudo possa, na verdade, correr muito bem a cada um de nós. Tá bom? Um abraço de luz para ti, António Luís. A vida, às vezes a gente olhando para a vida seriamente, percebemos muitas vezes que a vida parece não fazer sentido nenhum por tanta dor e tanto sofrimento que existe nesta terra. Mas evidentemente que nós temos que ser mais fortes e temos que, de alguma forma, lutarmos pelos nossos objetivos, pela nossa própria vida. Porque realmente nós vimos, não é? A cada passo, o tempo corre depressa demais. Nós às vezes não temos tempo para pôr a nossa cabeça em ordem, quanto mais a nossa vida. As pessoas estão cada vez mais machucadas com elas próprias e não se dão conta, e por isso têm atitudes menos favoráveis, quer para nós, quer para elas. O próprio tempo às vezes se descoordena de tal forma que nós nem sabemos, nem acabamos de perceber o que se está a passar com o tempo. E depois, também, as nossas coisas que nós fazemos muitas vezes não decorrem como nós gostaríamos que decorressem e há sempre muitos obstáculos a transpormos. Eu diria que este é um ano amaldiçoado para cada um de nós e para o mundo inteiro. Evidentemente que nós temos que ter consciência que quando alguém, em algum lugar, tem uma atitude, a consequência faz sentido não é só para essa pessoa, mas por empatia, essa consequência faz sentir por muitas outras pessoas do planeta. É por isso que os grandes homens e as grandes mulheres deveriam ter cuidado com as suas atitudes, com as suas palavras, com a sua ação, com a forma como agem, pensam e dizem e a forma como querem fazer as coisas. Por mais que às vezes eu não queira falar em determinados assuntos, porque há pessoas que não gostam e também não são assuntos que eu dê a importância de vida, porque quanto mais importância se derem a determinados assuntos, e muita gente gosta muito de dar a importância a assuntos, não se deve dar. Então, nós percebemos exatamente que ao longo dos séculos os povos na Terra nunca se deram bem. Eles sempre tiveram quesílias uns com os outros. Eles não se entenderam. Mas ao longo dos séculos, já antes de Jesus Cristo era assim, por isso havia muitas guerras, muitos entendimentos. Uns era por causa da raça, outros é porque se julgavam superiores, outros é porque se julgavam abusados, e eram abusados, certamente. Outros é porque se julgavam de uma classe intocáveis. Quando passou a Santa Inquisição pela Terra foi um dos piores momentos da nossa humanidade. A Santa Inquisição, chamada Santa Inquisição, não sei bem porquê, a Santa Inquisição, e é verdade, João Bernardes, a bebedeira do poder,
mas isso em todos os séculos houve isso. A Santa Inquisição, então, achou que em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do sagrado e do profano, podia matar quem quisesse lhe apetecesse, porque não estava com meias coisas. A Santa Inquisição foi algo que pertenceu à Igreja, e a própria Igreja então deu cabo, foi um tempo de trevas, de escuridão horrível, porque as pessoas nem aprendiam a ler nem a escrever, só os da Igreja é que sabiam quase ler e escrever, e havia muitas pessoas que se aprendessem a ler e a escrever até eram mortas, pois a Santa Inquisição andava atrás das pessoas, ou qualquer coisa as pessoas eram consideradas bruxas, feiticeiros, adivinhas, eram torturadas horrorosamente, eram deitadas para a fogueira num pau e elas vivas e o fogo a arder, e portanto houve muita gente que fez parte da Igreja e da Santa Inquisição que provocou o terror na Europa e um pouco por todo o mundo. Não nos podemos esquecer disso. Então, nessa altura, falando nessa época negra do movimento social a nível mundial, que foi uma época muito negra, podemos estar, sem querermos, a viver uma nova época dessa época. Passo a explicar. Muitas pessoas que viveram nessa época e que foram os algozes, são muitas pessoas que vivem nesta época e estão a ser os algozes outra vez. Portanto, como se eles tivessem como missão vir à Terra para ver se transformaram, mas foram por outras vias, não foram pela da religiosidade, tomaram do poder da política e então começaram a governar determinados países e depois do governo desses determinados, depois de terem o governo desses determinados países, começaram a pôr em prática aquilo que a Santa Inquisição punha de uma ou outra forma, mas a essência é igual. Evidentemente, quer queiramos, quer não, vai haver sempre homens na Terra sequiosos do poder e vai haver sempre homens na Terra que vão dar o dito por não dito. E o que está a acontecer neste momento no mundo é isso mesmo. Os homens do poder estão tão loucos que estão a dar o dito por não dito, não cumprem, não há valores para eles. Para eles há só um interesse muito individual, muito próprio, então em nome de uma nação, de um povo, em nome de valores que nem existem, eles fazem o que querem da humanidade. Claro que a humanidade sofre as suas consequências, porque a humanidade tem que agir sempre. Muitas vezes eu vos digo que é preciso nós nos indignarmos, não é preciso agarrarmos numa foice, num martelo e começarmos para aí à porrada uns aos outros, mas é preciso dizer qualquer coisa. Outro dia falei-vos da neutralidade que nós temos que ter em relação à oração, em relação à nossa postura, não tomar partido de ninguém e ajudar, auxiliar, nem que seja com um sorriso, com um pensamento, com uma palavra, com um escrito, mas não unir-nos a ninguém. Nós percebemos que com esta guerra, existem 28 guerras neste momento, acho eu, no mundo, mas esta tem sido a mais problemática, porque realmente desta guerra pode nascer a Terceira Guerra Mundial, que será uma guerra muito má para qualquer povo, tendo como principal objetivo nada. É uma guerra cheia de futilidades, esta guerra que está a acontecer entre estes dois países, é cheia de futilidades. E é cheia de fantasias. É como com um livro de histórias do diabo que nós escrevemos alguns no tempo e no espaço e agora temos que estar a ler. Então é de fantasias, é terrível. Porque os homens destas guerras, os homens deste tempo, os homens destes governos, os homens deste poder são homens loucos. Mas já noutras existências eles foram loucos, ainda muito mais loucos do que são hoje. Também é verdade que o povo que está junto a eles e que os apoiam também foi louco noutra época e nesta época eles estão também a ser loucos e é por isso que eles não param. Mas o povo não foi todo louco. Portanto, quem pertence a um país, ou ao outro, e ao outro, e ao outro, não foram todos loucos. Alguns foram efetivamente loucos. Então os outros que não foram loucos não têm que pagar pela loucura de outros. O que nós temos a fazer sempre é termos uma atitude com uma certa calma, que eu sei que é difícil, com uma certa paciência, que eu sei que é difícil, com uma certa dignidade e respeito, que eu sei que não é difícil, e começarmos todos a indignar-nos para ver se paramos esta trampa que se está a passar por este planeta Terra. Porque se nós continuarmos assim,
Eu já tenho uma idade, muitos já têm uma idade até superior à minha, outros têm. Nós, um dia destes, vamos partir, vamos deixar de estar cá. Mas aqueles mais jovens, não, eles vão ficar. Eles precisam de perceber que têm que fazer melhor do que nós fizemos. Têm que se entregar à vida melhor do que nós nos entregamos. Têm que fazer prevalecer os valores morais e os valores espirituais. Têm que fazer prevalecer a sua indignação. Os governos estão em constante mutação. Ver quem é que conquista mais depressa o governo para melhor se aprover dele e para melhor enriquecer dele próprio. Então, nós com eles não podemos contar. E o governo é formado por pessoas que são políticas, das várias ideologias políticas, das várias filosofias políticas, muitas vezes já ultrapassadas e não acompanharam a evolução dos tempos. Então nós temos que ter cuidado, muitas vezes, quando escolhemos essas pessoas para nos representar ou para tratarem dos dinheiros e das finanças públicas. Evidentemente, se nós começarmos a analisar, por exemplo, a classe dos professores universitários, por exemplo, a classe da medicina, a classe dos tribunais, que é a justiça, a classe da administração interna, que é as polícias. Nós vemos muitas vezes pessoas metidas nestas classes, não é? Ou nestes agrupamentos, pessoas que não têm caráter, que não têm respeito pelo outro, não sabem o que é o respeito pelo outro, pessoas que só se interessam é ter o seu lugar seguro, para terem o seu ordenado certo, para fazerem a sua vida e que não estão muito preocupados com as outras pessoas, que não são isentas, que olham ainda muito para a aparência das pessoas, que ainda fazem distinções, que não respeitam a fragilidade alheia em todos os campos, e não vamos dizer que há um campo que sim, que respeite, mas a maior parte deles todos não respeitam uma grande parte, e aqueles que respeitam são postos de lado pelos que não respeitam. Então isto começa na nossa casa. Como é que nós, se não temos a nossa casa consertada, queremos ajudar a consertar a casa dos outros? Não podemos, de forma nenhuma. Porque o nosso valor está aí. Se conseguirmos consertar a nossa casa, logo conseguiríamos ajudar os outros a consertar a casa deles. Se não conseguirmos consertar a nossa casa, então é melhor não nos pormos a consertar a casa dos outros. Nós temos que ter sempre essa consciência. Mas as pessoas têm a mania do facilitismo e têm a mania que as coisas depois se resolvem, mas as coisas nunca se vão resolver. Nós vamos arranjando dia a dia cada vez mais problemas e vamos arranjando uma humanidade mais fria, mais desprovida de sentimentos, do humanismo, mais desprovida de toda uma graça física e espiritual. Vamos despindo dessas coisas todas e acabamos por ser aqui uns paus mandados nesta terra. O que depois temos as nossas próprias consequências, porque as nossas próprias consequências medem-se através da nossa atitude, medem-se através da nossa sementeira. Aquilo que semeamos é aquilo que vamos colher, quer queiramos, quer não. E isso está escrito, sem ser em letras, e está escrito e acontecerá, mais tarde ou mais cedo. A verdade é que mesmo as pessoas inteligentes neste momento, não se estão a portar como pessoas inteligentes, porque existem as pessoas que são chico espertos, tirando o nome do Francisco Paulado e o diminutivo do Chico, mas chico espertos, e temos pessoas que são inteligentes. Essa é a grande verdade. Mas a esperteza não é igual à inteligência. A inteligência não é tão vulgar como as pessoas pensam. A esperteza é muito vulgar. É tão vulgar que até os ratos são espertos. E é por isso que eles dominam as catacumbas e reproduzem-se ferozmente. Porque os ratos são muito espertos, quer queiramos, quer não. Então, como a inteligência não é tão vulgar como nós pensamos, existe muita gente na sociedade e muitos de nós que não somos assim tão inteligentes e não usamos tanto a nossa inteligência porque nos subestimamos. Subestimamos o nosso interior, subestimamos o nosso exterior, subestimamos a nossa intuição, subestimamos o nosso amor próprio. Depois vêm aí outras pessoas dizendo-se muito inteligentes, mas que não passam de chico esperto,
dando soluções. Mas ninguém toca no ponto fundamental. O ponto fundamental é o eu. É o ser interior. E esse é que se tem que modificar. Eu posso dar ferramentas. Mas ao dar ou ao proporcionar essas ferramentas para as pessoas trabalharem com essas ferramentas, se não proporcionar a mudança interna de cada um, eu não vou chegar a lado nenhum, nem vou ter sucesso, nem vou ter êxito, e as outras pessoas também não vão ter sucesso, não vão ter êxito. Também há aquelas pessoas que gostam muito só de ouvir aquilo que lhes convém. Porque for fora daquilo que lhes convém, já não lhes serve e elas acabam por se afastar de si próprias e dos outros porque não lhes dizem o que querem ouvir. Mas não é dizendo o que quer ouvir que alguém nos pode ajudar e auxiliar. Às vezes é dizendo aquilo precisamente que a gente não quer ouvir. Às vezes as coisas também são tão... baralham-se tanto na nossa vida que demora muito tempo a acontecer. Nós ficamos enfadados, ficamos tristes, ficamos desanimados, já não sabemos para que lado havemos de ir. E achamos muito tempo. Tudo tem um tempo próprio. E só no tempo próprio é que as coisas se acontecem nas nossas vidas. Por mais pressa que eu tenha de atingir um determinado patamar, quando chegar o tempo eu vou atingir. Desde que eu o queira atingir, porque na altura que eu não quiser atingir, eu nunca o vou atingir. Evidentemente, quando eu vou atingir, sei que há um caminho a percorrer, há um espaço e um tempo que eu tenho que conquistar, há um tempo certo das coisas encaixarem e de acontecerem. Mas nós muitas vezes não queremos saber isso. Queremos só que as coisas aconteçam. Queremos só que as coisas sejam, na realidade, as coisas acontecerem assim. E não pode. Nós temos que perceber, mas temos mesmo que perceber, cada um de nós tem que perceber, que está em causa a evolução da humanidade. E quem é a humanidade somos todos nós. Por isso também está em causa a evolução da individualidade primeiro e depois da humanidade em seguida. Também sabemos e temos consciência, por mais que oramos, por mais que nos dedicamos à nossa espiritualidade externa, e não nos dedicarmos à nossa espiritualidade interna, por mais que façamos isso, não vai resultar nunca. Por isso, meu conselho, ter muita calma, muita serenidade, ser muito observador, ir para além do nosso conhecimento, tendo a consciência que ainda não o possuímos, mas que ele existe. E ir buscar, então, esse conhecimento. Sem conhecimento não se faz nada. Eu posso ter uma pessoa ao meu lado que me dê todo o conhecimento possível e imaginário. Se eu não o interiorizar, não o vivenciar no meu interior primeiro e depois no meu exterior em segundo, nunca vai dar certo. Não há pílulas mágicas, não há magia e não há milagre, desde que eu não queira que não haja. Porque as coisas começam no nosso interior, na nossa essência, na essência que nós somos formados. É por isso que nós estamos de passagem, é por isso que a morte não existe. Existe a morte física, mas até essa é transformada. Na natureza nada morre, nada destrói, tudo se reconstrói, tudo se renova. Na natureza é assim, também é assim na nossa natureza humana. Evidentemente que isto, se fosse nós morrermos e acabar tudo, diria que neste momento a vida não tem qualquer sentido em parte alguma do mundo. Não há nenhuma parte do mundo que eu pudesse apontar e dizer assim, naquela parte do mundo eu vou para lá porque a vida lá tem sentido. A vida deixou de ter sentido a partir do momento em que alguém se lembra, nas suas pesquisas, nas suas investigações, de trabalhar e manipular um vírus e deixa-o fugir para fora do laboratório e o vírus alcança o mundo inteiro. Vocês têm que reparar que a pandemia alcançou todos os cantos do mundo. Há 2 ou 3 países, e não sei se não já lá chegou, que não chegaram. Que não chegou o vírus, mas chegou a todo o mundo. Ora, na Terra as pandemias nunca são para todo o mundo. Podem ser para um continente, podem ser para uma zona, podem ser para outra, mas nunca para todo o mundo, como se viu neste século XX, passagem para o século XXI. Não satisfeitos com isso, nós tivemos durante o século XX várias guerras muito más.
e no século XIX, foi a Primeira Guerra Mundial, que causou no mundo uma certa evolução, mas também uma certa desigualdade. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, que ninguém aprendeu na primeira, era para ser aprendido na segunda, também não aprenderam nada, morreram 45 milhões de pessoas assim, e 5 milhões a 7 milhões foram mesmo mortas gratuitamente. Agora temos às portas de uma guerra mundial, tivemos sempre países em guerra que não tivemos conhecimento, mas que existiram e que muitas pessoas sofreram, houve muitos refugiados, 7 milhões, espera lá, 7 milhões, ou 7 milhões e meio, agora temos quase também 7 milhões e meio só de um país, mas já tivemos isso de outros países, e portanto, o mundo está numa guerra plena. E nós temos que se mentalizar disso. E temos que se mentalizar que temos que acabar com esta guerra. Quer com a pandemia, quer com a guerra. Pronto. Jamais alguém alguém de bom senso, alguém com inteligência, alguém capaz e alguém que julga-se estar tão certo, jamais alguém poderá transpor tratados que foram assinados até por eles próprios, regras, a Carta dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos, a Carta das Nações, as organizações que de alguma forma se uniram e esses países fazem parte deles. Fazem parte deles, mas sempre com um pé dentro e um pé fora, e ficam zangados quando são postos fora. Pois já deviam ter sido postos fora há muito tempo. Nós temos que aprender a viver em sociedade. E a viver em sociedade é respeitar o outro. Mas o outro também tem que respeitar-nos a nós. Se nós respeitamos o outro e o outro não nos respeita, já não há maneira de mantermos as coisas em equilíbrio. Terá que haver um conflito grave para depois nós aceitarmos todas as coisas. Quer gostamos, quer não gostamos. É assim que acontece e é assim que vai acontecer. Até cada um de nós ganhar o seu juízo e ter a sua inteligência. Dói-me o meu corpo. Se me dói o meu corpo, eu tenho que pensar que dói o corpo a centenas de milhões de pessoas. Mas eu ainda posso ir a um médico bom ou mau. Há pessoas que nem médico bom ou mau têm. Tenho sede e não tenho água para beber. Mas há países e homens, mulheres e crianças que dependem da água que nós lhe possamos mandar. Tenho fome e não tenho o que comer. Está tudo muito caro. Ganho pouco, mas há países que se ganha muito menos. Não estou a dizer que devemos aceitar e resignar-nos, como esses homens do poder dizem para nós fazermos, até do poder da própria hierarquia das igrejas, sejam elas católicas, sejam elas adventistas, sejam elas o que for, não me interessa. Então, nessas hierarquias, às vezes dizem, resignai-vos. Nós não temos que se resignar. O ser humano não está na Terra para se resignar. O ser humano está na Terra para aprender, para vivenciar experiências, para experienciar acontecimentos, para vivenciar mesmo esses acontecimentos. Então, se está na Terra para isso, não pode ficar calado. Não pode ficar mudo e nem surdo e não pode estar à vontade, seja de quem for. Por isso é que nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de pensar, que ninguém pode interferir, e nós não usamos condignamente e não usamos equilibradamente, tanto que a nossa vida é realmente um caos. Nós temos que ter uma grande consciência de nós próprios, do nosso eu, para estarmos preparados para os outros eus, para os outros. E é aí que há a verdadeira caridade. Não é eu levar o alimento, a água e tudo, que faço caridade. Eu faço caridade quando eu me disponho a reequilibrar-me a mim e depois de eu estar a reequilibrar, ir tentar equilibrar os outros sem impor aquilo que eu penso, aquilo que eu defendo e aquilo que eu acredito. Ajudar sem impor. Então, não custa nada ir ajudar a pescar,
aos outros, no rio dos outros, no mar dos outros, na terra dos outros. Então, o meu trabalho de caridade é esse. É eu ir ensinar a pescar, ir ensinar a cultivar, ir ensinar os outros a adquirirem o bem que necessitam para a sua vivência e para a sua não sobrevivência, mas para eles aprenderem a viver nesta terra. E isso é a verdadeira caridade. É mais fácil fazer caridade, agarrar nas coisas, porque é mais fácil e dar. Não. Temporariamente há um tremor de terra na Cochichina. Não interessa. As pessoas ficarão sem água, sem luz, sem mantimento, sem nada. Então, temporariamente, nós vamos unir todos e vamos dar aquilo que as pessoas precisam. Temporariamente. Um espaço de tempo determinado mesmo. E depois, então, vamos ajudá-los a reconstruir o seu próprio país por causa do tsunami, do tremor de terra, de qualquer coisa que aconteceu. E vamos, então, fazer com que eles façam o seu pescado. Porque nós não podemos estar sempre a dar o nosso pescado porque vamos ficar sem ele. Pronto. Pois há outra coisa. Há os aproveitadores. Nós temos muitos aproveitadores na Terra. Muitos aproveitadores. São pessoas que se aproveitam de quando acontece uma coisa desagradável no mundo, dessa coisa desagradável. Imagina que cai, por exemplo, vamos falar numa coisa passada, é da história, não podemos mudar, mas não interessa. Caiu as Torres Gêmeas. Ponto. Caiu um avião, também morreu muitas pessoas. Ponto. Foi nos Estados Unidos da América. A partir daí, a nossa liberdade, os nossos direitos, a partir desse ano, ficaram todos enviesados. E até hoje ainda ninguém pôs os nossos direitos. Só quiseram deveres. Nós só temos deveres, não temos direitos. Isso fez com que se criasse uma ideia errada do terrorismo. Foi terrorismo e por isso não se pode viajar de avião assim, assado, cozido, não se pode aceitar isto e aquilo outro, não se pode... Portanto, houve as liberdades que foram bloqueadas. Não interessa por quem, nem me interessa, nem estou disponível para me interessar. Porque eu até sei, mas não me interessa. Então, agarrando nisso, o que é que isso nos trouxe de novo? O que é que isso nos trouxe de melhor para nós? É isso aí que eu quero chegar. Não nos trouxe absolutamente nada, quer queiramos, quer não nos trouxe absolutamente nada de novo. Pelo contrário, fez de nós pessoas mais, quer queiramos, quer não, mais deprimidas, fez de nós pessoas mais dependentes, não nos deu a liberdade e nós chegamos, isso já aconteceu quase há 20 anos, ou aconteceu há 20 anos, e nós ficámos prisioneiros nestes 20 anos através de conceitos, por esse acontecimento ter-se dado naquela altura e, portanto, o terrorismo também trouxe umas guerras que são totalmente fúteis e foram fúteis para aqueles povos, porque há povos que têm que passar por determinadas situações e nós não podemos alterar essas situações e pôr o que nós queremos nesses povos, porque se não há transformação dos povos em primeiro lugar e queremos dar isso, vai dar barraca e a prova é que tem que dar barraca em todo lado. Então, é assim, as pessoas têm que saber utilizar a sua inteligência. Isso o que é que nos trouxe há 20 anos que isso aconteceu, vai fazer este ano 21 anos que isso aconteceu, o que é que isso trouxe, ou vai fazer vai fazer 21 anos, penso eu, o que é que isso nos trouxe de novo? O que é que esse acontecimento que aconteceu na América, o que é que trouxe de novo para o mundo? Nada. O que é que acrescentou ao bem-estar das pessoas? Nada. Porque a partir daí tivemos várias crises económicas, tivemos uma pobreza escondida, quer queiramos, quer não, tivemos os impostos e todas as coisas, mas todos os países sofreram com isso.
por causa do medo do terrorismo. O medo aprisiona-nos, a esperança liberta-nos. Quando, agora, passados estes anos todos, viemos a descobrir que aquilo até foi feito pelos Estados Unidos da América, porque lhes convinha que aquilo fosse feito de uma maneira económica, e que eles queriam fazer umas guerrazinhas aí em alguns sítios e precisavam de um acontecimento para justificar as suas guerrilhas. Mas nós não temos que andar à mercê de povos e de pessoas que querem andar em guerrilhas. Se querem, façam no país dele, não tragam para os nossos países, não tragam para os países vizinhos, não tentem mudar aquilo que não tem mudança. Não tem mudança. Nós sabemos o que acontece nos Estados Unidos da América. Há uma falta, por exemplo, os Estados Unidos da América são racistas, mas o racismo é mesmo neles próprios, são racistas, têm a pena de morte. Evidentemente que se eu quiser apelar a uma pessoa que não seja racista e que não tenha a pena de morte, não posso apelar a um americano, tenho que apelar a outro, que realmente não seja racista. Apelar ou dizer assim, olha, naquele país está a ser mortos, autorizado pela justiça daquele país, muita gente, inocente só porque um diz verde e é castanho, e outro diz azul e é vermelho. Temos que fazer alguma coisa. Ora, se eu vou pôr os Estados Unidos nisso, eu não vou resolver assunto nenhum. Não posso resolver, porque os Estados Unidos está-se a comportar como esse país. Com mais democracia, menos democracia. A essência está lá. Então, nós temos que saber escolher os nossos pares. Na vida temos que saber escolher os nossos pares. Os nossos pares podem ser o nosso marido, a nossa mulher, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos familiares e principalmente os nossos conhecidos e os nossos amigos. Esses são os nossos pares e nós temos que saber escolhê-los. Porque se não soubermos escolher, o que acontece? Acontece que nós não conseguimos progredir. Não conseguimos, de alguma forma, transmitir a liberdade e usar a nossa própria liberdade. Nós temos que saber escolher os nossos pares. Pronto, já sabemos que há pessoas que são sempre do contra. As que são sempre do contra juntam-se às pessoas do contra. As que são sempre a favor juntam-se às pessoas do favor. Uma vez por ano encontram-se e discutem e fazem ali um pequeno conflito. Mas só uma vez por ano e chega. As pessoas têm que chegar lá por elas próprias, não é porque eu lhes digo, ou tu lhes dizes, ou alguém lhes diz que têm que chegar lá. Elas têm que sentir necessidade de chegar lá. Elas têm que chegar lá por elas próprias. Às vezes há acontecimentos na vida das pessoas que são horrorosos. E eu muitas vezes tenho reparado que esses acontecimentos até têm lógica. Porque aquelas pessoas não mudam de uma maneira, são esses acontecimentos que vão fazê-la mudar o seu interior. Porque isto trata-se de mudar o nosso interior, a nossa essência, a nossa consciência. Não se trata de mais nada. Depois a espiritualidade está inerente, está em nós, faz parte de nós. Tanto faz a gente acreditar nela como não acreditar, movimentá-la como não movimentá-la, não interessa nada. Mas a nossa essência é muito importante. O nós restarmos nós mesmos, o nós lutarmos pelos objetivos que sejam atingíveis, não é ser melagonâmicos. Não sei dizer bem a palavra, sou sincero. Não sei, mas vocês perceberam o que eu quis dizer, penso eu. Não é ter mais olhos de barriga. Não é ter mais olhos de barriga. Porque senão os nossos objetivos passam a ser coisas que nós não vamos conseguir de forma alguma alcançar. E se nós temos objetivos que não são alcançáveis, não vale a pena estarmos a perder a nossa energia e não vale a pena estarmos a perder as coisas na vida. Não vale a pena perder a nossa energia e as coisas na vida, porque nós, na verdade, se esses objetivos são inatingíveis, só nos vai gastar a nossa energia e vai nos fazer ficar no mesmo ponto em que megalómanos. Isso mesmo, Hilda Alves, obrigada por estares atento. Megalómanos. Não podemos, os nossos objetivos não podem ser megalómanos. Têm que ser objetivos claros, objetivos atingíveis, objetivos realizáveis. Para que assim, eu não vou desejar
com o trabalho que tenho, ter uma mansão com uma piscina. Evidentemente. Porque senão, o que acontece é que eu estou a perder tanto tempo com a minha mente que tenho que ter uma mansão com uma piscina, que nem acabo por ter uma casa em condições para habitar. É isso que acontece. Porquê? Porque eu não vou ver as oportunidades que a vida me está a dar constantemente, não vou olhar para elas, elas vão passar de lado e nós não conseguimos agarrá-las, então não conseguimos progredir, não conseguimos evoluir, não conseguimos chegar a algum lugar que deveríamos chegar, que é ao lugar da paz, ao lugar do consenso, ao lugar dos afetos, ao lugar da humildade. Humildade não é... O que é humildade para vocês? É eu fazer-me de tonto? Não! Humildade é nós termos a noção exata de que só conseguimos ir até ao 10º andar. Não conseguimos ir ainda até ao 11º. Então deixamos o 11º andar em paz e vamos então até ao 10º andar, que é até onde podemos ir. E quando chegamos ao 10º andar, é que vemos se há circunstâncias, se a vida nos apresenta circunstâncias para nós chegarmos um pouco mais ao 11º, 12º, 13º. Ponto. As coisas são fáceis. Nós temos a complicar. Qual é o segredo? É ser-se inteligente, ser-se observador, saber se meter no lugar do outro, saber exatamente a perturbação que nós temos que fazer com que essa perturbação não seja mais perturbação e com que nós nos conseguimos libertar. Porque nós temos que conseguir nos libertar. E quando nós não nos conseguimos libertar, aí a coisa vai dar errado. Nós assim não crescemos na vida e não conseguimos fazer com que as coisas aconteçam. E também acontece muitas vezes que nós ficamos agarrados ao passado e não deixamos o passado. Eu já estou farto de dizer que o passado é história e a história serve para nós não cometermos os mesmos erros que cometemos outrora no passado. Que são esses mesmos erros que hoje estão a ser cometidos pela humanidade e pelos aqueles homens sequiosos do poder e que têm o poder. Eles estão a cometer os mesmos erros do passado e por isso não vai haver equilíbrio, não vai haver bênção, não vai haver melhoria, porquanto esses homens não caírem em si ou deixarem de existir, eles estão sempre agarrados àquelas coisas do passado que não podem ser modificadas e que se alguém tenta mexer, fica agarrado ao passado e não faz a evolução. Portanto, o que é que acontece? Acontece que, mais uma vez eu digo, nós podemos fazer muitas coisas, cada um de nós. Mas temos que fazer do nosso coração, da nossa mente e da nossa essência. E não temos que achar nada impossível. É impossível eu ir à Lua. É impossível. Não é qualquer pessoa que vai à Lua. Porque eu nem acredito que um homem fosse à Lua, quanto mais irem agora para a Lua. Eu nunca acreditei que o homem fosse à Lua, por exemplo. Mas isso é uma crença minha. Eu não acredito simplesmente que o homem fosse à Lua. Isso foi uma história inventada, como muitas outras histórias. Por exemplo, acredito sim que existem seres que são chamados os extraterrestres, que muitas vezes nos visitam e nos vêm ajudar, que são vistos pelos homens, pelos grandes homens, e que eles abafam isso tudo. Isso acredito. Porque existem outros planetas habitados como existe a Terra. São desconhecidos de nós. E não são ali perto, como viajar neste planeta. Agora vamos para aquele planeta e então vamos lá encontrar. Não. Portanto, nós temos que perceber exatamente, a partir do eu, o que é que queremos fazer e como queremos o mundo para nós. E depois, o respeito, aí está e a humildade. Como é que os outros querem o mundo para eles? E depois, é atingível aquilo que eu pretendo?
Se não é atingível, eu fico logo por aqui. Então vou pôr uma coisa que seja atingível. E é aí que se dá a evolução, em consonância com a materialidade e a espiritualidade, com o conhecido e o desconhecido. E é aí que nós conseguimos construir o tal milagre que procuramos, que está no nosso interior, e é aí que nós conseguimos chegar onde temos de chegar. E pronto, ficamos por aqui. Na reflexão de hoje eu vou passar a oração, porque já disse tudo o que tinha a dizer e outro dia direi mais de que aquilo que tenho para dizer. Porque estou muito triste de ver que as pessoas continuam na sua máquina de escrever a escrever nas mesmas teclas. Não mudam. Têm que mudar as teclas da vossa máquina de escrever para escreverem outros textos diferentes. Por favor, vá lá ver. Façam todos o melhor para vós e o melhor para os outros. Ok? Vamos. Então eu vou fazer a oração. A minha oração hoje é muito simples. Não é minha, é de alguém, mas é essa mesmo. Benditos sejam os homens que percorrem a terra e que neles se encontra a humildade, a verdade e a inteligência, pois eles fazem a diferença. Despertam aqueles que estão adormecidos, põem em pé aqueles que caíram, auxiliam os aleijados e os feridos, põem em pé e ensinam a ultrapassar as barreiras necessárias para que todos possam encontrar o seu próprio caminho. Abençoados sejam aqueles seres que, de alguma forma, já tendo passado pela Terra, estão num outro plano e desse plano podem, de alguma forma, abraçar-nos, envolver-nos de energia para que nós possamos florescer e possamos dar fruto. Benditos sejam aqueles que, de alguma forma, através dos acontecimentos produzidos, fazem-nos pensar, refletir e despertam em nós o sentido do amor fraternal e do grande amor verdadeiro que é a própria vida. Abençoados sejam aqueles que, de alguma forma, despertam atempadamente e depois, trabalhando o seu próprio ser interior, conseguem transmitir a forma de se pescar para que todos os outros aprendam a pescar. Abençoados sejam os que são humildes, os que são sinceros, os que são verdadeiros e aqueles que têm como objetivo serem uns pilares, uns focos de luz, têm como missão transportar a multidão. Abençoado sejam aqueles que são puros de coração, que são puros de mente e de inteligência. E abençoados aqueles que mostram o melhor de si e não mostram o pior de si, porque trabalham esse pior no silêncio das suas noites para poderem mostrar o melhor de si. E abençoados sejam as crianças que muitas vezes conseguem, crianças muito especiais, conseguem ter mais respeito uns pelos outros e pelos mais velhos do que serem respeitadas. Abençoados sejam os peregrinos que caminham silenciosos pela terra e invisíveis, auxiliando cada homem, cada mulher e cada criança. Abençoados sejam todos os povos da terra, porque se a terra não tivesse estes povos, nós não estaríamos aqui. E nós temos necessidade de estar aqui e de fazer o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa entrega,
a nossa descoberta do próprio mundo. Abençoados aqueles que sabem o que é prioritário e abençoados aqueles que sabem distinguir o fútil do prioritário. Abençoados aqueles que sabem perdoar, compreender, entender-se e que promovem a união dos povos e dos saberes, sem imporem a sua ideia, sem impor as suas filosofias, sem impor as suas regras, mas são pessoas que respeitam as regras universais. Abençoado sejam todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças que contribuem para o bem comum, e são muitos. E abençoado seja o Criador e a própria criação. Como todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças são criadores, logo abençoados sejam elas também. Abençoado seja o movimento da própria Terra, o movimento do universo, a existência do próprio universo e da própria Terra, a nossa própria existência. Abençoado seja o ar que respiramos, a água que bebemos e o alimento que nos alimenta. Abençoado sejam as palavras ditas com amor, pronunciadas com louvor e, sobretudo, estendidas como um manto de luz sobre a humanidade inteira. E, por fim, o nosso agradecimento a todos aqueles, visíveis ou invisíveis, que de alguma forma vão pondo sempre a sua energia em prol da evolução de cada um de nós e em prol da descoberta de cada um de nós. Abençoado seja eu, tu e ele. Abençoados sejamos nós, vós e eles. E que o mundo paralelo também seja abençoado. E termina aqui a jornada de oração de hoje. Logo verei se volto amanhã ou se não volto. Desejo a todos que passem uma boa noite e que sejam esclarecidos durante a noite. Que alguns de vós que precisam de tratamento possam ir aos hospitais espirituais e serem auxiliados. Que outros que precisam de doutrinação possam ir às escolas espirituais enquanto dormem para ser esclarecidos e para serem respondidas as suas perguntas. E que outros que estão na solidão possam ir a lugares espirituais onde possam conviver com seres espirituais. De alguma forma, que todos sejam abençoados pela grande energia do amor, a energia mais pura de todas as energias. E que a cada um de vós seja concedido o que lhe for devido. E que a cada um de vós seja concedido o que vos for devido. E que a cada um de vós seja concedido o que vos for devido. E que a mim também me seja concedido o que me for devido. Bem-aja a todos, umas santas boas noites e até amanhã. Ou até quarta-feira. Bem-aja. Boa noite a todos.